Sejam todos bem-vindos a essa nossa segunda aula. Nessa segunda aula, a gente vai continuar falando sobre esses fundamentos do sistema de informação logística. Quais que são os temas dessa segunda aula? A logística em si e as funções do sistema de informação logística nas organizações. Vai ver algumas organizações e ver como que funciona esse sistema dentro dessas organizações. Lembrando que essa aula ainda está lá no seu caderno pedagógico, é a aula 1 do seu caderno pedagógico. Então, o objetivo continua sendo praticamente o mesmo, né? Identificar os funcionamentos que integram o sistema de informação logística dentro de algumas organizações, é o que a gente vai ver agora. Então, logística. O que é logística? Você já teve a oportunidade de estudar este tema anteriormente? Vamos relembrar. A logística é responsável pelo planejamento de entrega, de pedido e por aí vai. Operações e controle de todo o fluxo de mercadorias e informações, desde a fonte fornecedora até o consumidor. A gente vai ver aqui para frente que tem algumas ilustrações que vai te mostrar aonde que está o fornecedor, toda uma cadeia envolvida até chegar no consumidor. Às vezes o consumidor final, às vezes o consumidor atacadista e por aí vai. A gente vai ver isso aqui da melhor maneira possível. Logística é a área da gestão que responde pelo provimento de recursos, equipamentos e informações de todos os processos de uma organização. Então, ela está responsável por uma gestão que vai estar responsável por providenciar recursos, equipamentos e também informação. Porque não adianta nada a logística ela providenciar recursos e se ela não está te dando informação, né? Ela precisa te dar informação pequena de onde que o produto está, até de quanto que é aquele valor, de quanto que é o valor daquele produto, daquele frete, e por aí vai. Essa informação sempre vai ter que estar ligada à logística, à prestação desse serviço. Podemos afirmar que uma logística bem implementada e gerenciada, vocês veem que gerenciamento é tudo, né, gente? Planejamento é tudo, visão daquilo que pode acontecer e daquilo que não pode acontecer e tudo. Logística é bem implantada e gerenciada com competência, traz resultados mais que positivos, tornando-se um grande diferencial competitivo. Ou seja, quando a gente trata de logística, a gente trata sobre qualidade, sobre prazo de entrega, sobre bom atendimento, sobre a gente saber ouvir o que o consumidor está querendo da gente. Então, galera, quando a gente estiver responsável por alguma logística, não trata aquilo como qualquer coisa, não trata aquilo com muito respeito. Logística, ela deve ser muito bem gerenciada, ela deve ser muito bem planejada. Não trata a logística com data e hora bem acirrada, não. Trata a logística como um período, né? Um período que você pode estar entregando aquilo ali. Porque se você fala que você vai entregar um produto entre o dia 10 e o dia 15 e você consegue entregar aquele produto no dia 9, você passa a ser o cara da logística. Não fala que vai entregar no dia 10 e você vai só conseguir entregar aquilo no dia 11 que você vai ser muito mal visto. Muito mal visto. Pensa nisso. Nesse segundo tópico dessa aula, a gente vai falar sobre funções do sistema de informação logística nas organizações. As organizações, ela tem toda uma logística interna, né? Falando de empresa, ela tem uma logística interna dentro dela. Dentro de uma empresa, onde que você entra com a matéria-prima e sai com o produto final, lá dentro tem setores que são consumidores de outros setores. Então, a gente vai poder perceber uma logística dentro de siderúrgicas, dentro de empresas extratoras, dentro de até mesmo supermercados. Isso é muito interessante a gente poder perceber e jogar para a nossa vida, porque nós mesmos somos consumidores. Nós consumimos produtos finais, nós consumimos produtos alimentícios, produtos que vão estar facilitando a vida da gente, produto de cozinha, produto de sala,
de quarto e por aí vai, são produtos finais que nós consumimos que uma vez eles foram matérias-primas. Então, esse sistema é muito interessante entender essa organização. Então, os sistemas de informação logística têm o objetivo de apoiar a tomada de decisões dos gestores. Esses sistemas eles vão estar servindo para poder estar mostrando como os gestores podem estar melhorando a sua capacidade de gerir, como eles podem chegar naquele objetivo de forma mais tranquila, rápida e com qualidade. É uma ferramenta essencial para programar e modernizar a gestão nas organizações. A gente está vendo aqui uma figurinha aqui, esse sistema aqui dentro da empresa aqui, ele está todo automatizado. Um setor conversa com o outro, existe estoque, existe produto final, existe uma entrega, existe estocagem, existe a entrada do produto e a saída do produto. Todo esse sistema, vocês podem ver aqui que ele está todo ele interligado. Existe uma conversa entre todos os setores. Se esses setores estão produzindo da melhor maneira, se estão atendendo os outros setores, o gestor geral e o gestor de cada setor, eles precisam conversar, eles precisam entender esse sistema. Então, quando vocês começarem a trabalhar, se vocês estiverem trabalhando, priorizem entender cada um dos setores. Não adianta nada a gente entender só onde que a gente está. Não adianta nada. A gente tem que entender aonde que a gente está, sim, mas a gente precisa entender de âmbito geral. Porque a gente tem setores que estão antes de nós e setores que estão depois de nós. Só que o bem comum, né, nesse sistema aqui é a empresa como um todo. Então a gente tem que entender cada um dos setores para poder estar produzindo com o máximo de eficiência e o máximo de, né, lembrando lá da primeira aula lá, né, da aula anterior, lembrando da sinergia, que é trabalhar em equipe, um ajudando o outro. Também o consideramos uma ferramenta flexível. O que a gente considera como flexível? Esse sistema, nessa organização. Ou seja, comporta o agrupamento, associação e análise de dados das aplicações operativas. Ou seja, o que são essas aplicações operativas? Dentro de uma empresa, dentro de um setor, vão ter compras, vendas, produção, manutenção, vai ter problemas e vão ter soluções dentro desse sistema. A gente pode ver aqui, nessa ilustração aqui, olha isso aqui, gente, isso aqui é muito interessante. Dados-alvo, dados processados, dados transformados, padrões, né? A gente vai estar abastecendo todo esse sistema com dados, mas os dados, eles saem de dados gerais e eles vão sendo filtrados para poder estar chegando no conhecimento, para a gente poder entender o que essa empresa está precisando para melhorar, o que esse setor está precisando para melhorar, o que essa logística está precisando para melhorar. E aqui em cima a gente tem os setores, né? Está mostrando aqui seleção, processamento, transformação, mineração de dados, interpretação e avaliação, né? A gente entra com os dados, e só que os dados em si, eles não valem sozinhos. Isso aqui é exatamente o homem, né? Seleção, processamento, transformação, mineração de dados, interpretação, avaliação, para poder chegar no conhecimento. Aqui está o homem, aqui está a nossa cabeça, que ela precisa estar sempre pensando para poder estar melhorando. Essa flexibilidade permite que o gestor controle continuamente os critérios desejados e reaja a tempo às situações incertas ou eventuais. O que acontece, gente? A gente precisa de ter uma gama de dados para a gente poder estar estudando, para poder estar chegando no conhecimento. Sim, claro, a gente tem que ter uma flexibilidade interessante para poder estar resolvendo esses problemas, mas uma coisa interessante, muito interessante, nós precisamos interpretar esses dados, nós precisamos reagir a essas situações, precisamos entender o passado para compreender o presente, para poder modificar o futuro. Muitas das vezes, um gestor ele precisa ser pessimista. Ah, Tiago, precisa ser pessimista, está tudo correndo bem, mas só que um gestor ele tem que olhar na frente. Ele não pode olhar só o que está acontecendo agora. Ninguém, há 2 anos atrás, quando a economia estava muito boa, não ia achar que daqui 2, 3 anos o Brasil ia estar em crise, ou que algum lugar podia estar em crise. Se a gente entender
que as coisas podem mudar, nós fazemos no mínimo 2 planejamentos, seja para a logística, seja para a produção, seja para o que for, para a nossa vida. Nós fazemos 2 planejamentos, um para o melhor dos mundos e um para o pior dos mundos, ou para um dos mundos medianos ali. Então isso é interessante, é bom a gente pensar, é bom a gente refletir sobre isso. A função primordial dos sistemas de informação logística é facilitar uma visualização das informações dos sistemas operacionais que o compõem, de qualquer perspectiva desejada, contribuindo assim para uma informação mais eficiente ao cliente. Então, várias formas, essa função ela é primordial. Por que é primordial? Existem consumidores de um jeito, consumidores de outro jeito, uns mais exigentes, outros que entendem melhor você que está responsável pela logística. Mas qual que é o objetivo? Sempre de estar crescendo o lucro. O lucro do seu consumidor, o seu lucro e o lucro de quem está fornecendo. Então, guarda isso. É uma função primordial a gente contribuir da melhor maneira possível para o cliente. Aqui a gente tem um exemplo assim, bem prático e direto, né, sobre um sistema mostrando o estoque, mostrando a produção, mostrando o transporte e mostrando o cliente. Então, nós temos aqui o transporte, a fábrica, os fornecedores de matéria-prima. E, Thiago, o que isso tem a ver? Tem a ver que, no mínimo, 2 vezes está se usando de transporte. No mínimo, 2 vezes aqui está usando de logística. No mínimo aqui, 2 vezes você vai estar tendo que acessar esse seu sistema de informação, para você estar sabendo se essa mercadoria vai ser entregue no dia certo, ou no período que você estabeleceu, com qualidade, com segurança, e atendendo esse cara aqui, o seu cliente. Aquele lance que a gente ouvia desde criança, o cliente tem sempre razão, não é brincadeira, isso é verdade. O seu cliente ele tem que estar satisfeito, porque seu cliente satisfeito, ele pode fazer mais 10 clientes para você, mas se seu cliente ele não estiver satisfeito, ele pode até fazer com que você saia do mercado. Pensa nisso e trabalhe da melhor maneira possível para você poder estar atendendo o seu cliente, mesmo que envolva isso tudo. Não estou falando que outros setores são menos importantes. Eu estou falando que esse aqui tem que estar bem resolvido com você. Beleza? Para acabar aqui a aula, a gente vai ter mais uma revisão, mas não deixem de entrar na plataforma, entrar nos fóruns, tirar suas dúvidas, perguntem mesmo, mandem e-mail, eu vou estar à disposição de vocês lá na plataforma. Os sistemas vieram para facilitar o trabalho das pessoas, principalmente quando falamos de sistemas de informação. Os sistemas eles vão minimizar os nossos gastos com tempo, principalmente. Então o sistema veio para facilitar, para nos ajudar a entender. Por sua vez, identificamos que os sistemas são alimentados com dados que geram informações para apoiar o processo decisório das organizações. Dados geram informações que geram conhecimento que vão fazer com que os gestores tomem ou não certas decisões no decorrer desse estudo desses dados, dessas informações, dessa produção, dessa logística. Vimos que a função dos sistemas é basicamente facilitar a visualização das informações pertinentes ao processo logístico das organizações. Os sistemas eles vão mostrar onde que está o problema e aonde que está aquilo que resolve o problema. Então, um histórico é muito bem-vindo para qualquer pessoa que trabalha com produção, com logística, com planejamento. O histórico sempre vai estar, ele vai estar mapeando aquilo que é necessário e aquilo que não é necessário fazer. Utilizamos essa tecnologia tão em voga para obtermos um diferencial competitivo no mercado contemporâneo. Contemporâneo. Ser competitivo hoje em dia é tudo. Ah, Thiago, a gente vai ficar louco só competindo uns com os outros. Não, não é competir uns com os outros, não. É competir você com você mesmo. A nossa competição maior é entre nós. Entre nós o quê? Entre você e você. Se a gente não tiver capacidade de estar melhorando e se a gente não se conhecer, como que a gente vai se tornar um profissional melhor? A gente se tornando um profissional melhor, a gente torna a empresa melhor. A empresa se torna uma empresa melhor e por aí vai, a cadeia vai só melhorando, aumentando e ficando
da melhor maneira possível. Essa é a segunda aula. Façam as atividades e não deixe de perguntar. Vou falar isso toda aula. Não deixe de perguntar, não deixe de estar criando um laço. Eu não sou só professor de vocês, eu sou um cara que vai estar aqui na plataforma para poder estar facilitando a vida de vocês, né? Como aqui o sistema ele facilita, o Thiago está aqui para facilitar a vida de vocês. É isso daí, vamos para a terceira aula.